bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que foi essa criação do nosso perfil no Express Entry, tá bom? Que é o processo de imigração aqui do Canadá. Eu contratei um advogado para fazer esse processo para mim, porque eu sei que muitas pessoas fazem o processo sozinhas, mas como, por exemplo, as cartas das empresas que eu tenho não são exatamente as cartas no formato que o governo pede, eu tenho contra-cheque, eu tenho contrato, o advogado ele vai saber colocar isso de uma forma que a imigração aceite, tá bom? Então, eu preferi fazer com o advogado, tá? A gente tá pagando parcelado esse processo. Se a gente receber a invitation to apply, que é para aplicar pro PR, a gente vai ter que terminar de pagar tudo de uma vez só. Mas o processo todo, dependendo de quanto tempo durar, vai custar $4.000. Eu paguei já 800 e nosso perfil está criado e está no ar. O processo que eu estou participando no Express Entry se chama Federal Skilled Worker, tá? Que é trabalhador qualificado. Esse tipo de processo eu poderia ter aplicado no Brasil e estar esperando no Brasil ser chamada. Porém, não preciso nem falar que pra mim, a melhor coisa que aconteceu foi eu ter vindo pro Canadá, porque eu já tenho um trabalho, a gente já tem nossas coisas aqui, já alugamos um apartamento. E se eu tivesse no Brasil, sabe, ia demorar todo esse processo, ia ter que ficar fazendo inglês, não ia estar praticando inglês, não teria melhorado do jeito que melhorou eu morando já no Canadá. Para você criar o perfil como trabalhador qualificado, você tem que preencher uns requerimentos básicos. E esse total de requerimentos, cada especificação conta uma pontuação. E o mínimo que você pode ter para conseguir entrar no processo é 67 pontos. Isso nesses requerimentos básicos, é como se fosse a pré-seleção para você conseguir entrar no Express Entry e ter o total de pontos com toda a sua experiência e toda a bagagem que você traz do seu país de origem, tá? Eu fiz o CELPIP de novo, que é a prova de inglês, para aumentar a minha pontuação e dessa vez eu consegui ter pelo menos 67 e entrar no processo de imigração, tá bom? Eu vou deixar o link aqui do site do governo canadense, do processo de imigração, que tem lá todas as informações que vocês precisam, mas tá em inglês, tá bom, gente? Então vocês podem calcular se vocês têm um mínimo aceitável para entrar como trabalhador qualificado no processo de imigração. Então, eu separei aqui para vocês o que conta esses 67 pontos, tá? O máximo que você pode adquirir nesses requerimentos básicos são 100 pontos, mas para você entrar no processo de imigração, você tem que ter no mínimo 67, tá bom? 67 ou mais, você tá elegível a participar do Express Entry como trabalhador qualificado, tá bom? Vamos começar, como por exemplo, os requerimentos básicos para você ter essa total de 67 são o seu nível de inglês, que você comprova isso através do IELTS ou do CELPIP, tá bom? Educação, que é a validação do seu diploma, bacharelado, PhD, mestrado, que se tem a mesma equivalência do seu currículo no Brasil com o seu currículo, né, no caso, seu diploma aqui no Canadá. O terceiro é a experiência, se você tem a experiência dentro dos NOCs que são chamados para imigração. No meu caso, se eu tenho o total de tempo de experiência em TI e o que eu fazia no Brasil vai ser a mesma coisa que eu faço aqui no Canadá. Se é a mesma coisa, quanto tempo eu tenho de experiência nisso, tá bom? O quarto fator é a idade, que tem uns limites de idade, tipo assim, para aplicar o processo de imigração, você tem que, sozinho no caso, né, você tem que ser maior de 18 anos, mas tem também, depois de uma certa idade, os pontos começam a cair. Não significa que você não vá receber pontos pela sua idade, mas significa que a sua pontuação pode ser menor dependendo da idade que você tem. O quinto fator, desculpa, é se você tem uma carta de emprego ou uma oferta de trabalho sustentada pelo LMIA aqui no Canadá. Eu não tenho isso, tá bom? Então eu não posso usar o emprego que eu tenho no Canadá para tentar aplicar como trabalhador qualificado. Se você, por exemplo, tá no Brasil ou tá aqui no Canadá e a empresa quer sponsorar o seu visto, a empresa vai abrir um processo para falar por que eles querem te contratar, você vai estar elegível a aplicar isso aqui, conta muito ponto, tá? Não é o meu caso. E o sexto é a adaptabilidade, se você tem irmãos no Canadá, se você tem pais no Canadá, outros fatores que eu também não tenho, então eu não vou tocar nesses dois tópicos, tá bom?
Agora vamos falar da pontuação, o que somou a minha pontuação, tá bom? No nível de inglês, por exemplo, eu tirei no speaking, eu tirei 8 e isso me deu 5 pontos. No listening eu tirei 7, isso me deu 4 pontos. No reading eu tirei 9 e me deu 6 pontos. No writing eu tirei 8 e me deu mais 5 pontos, tá bom? Na educação, não sei se vocês já viram o vídeo que eu falo que eu fiz a validação do meu diploma, tá bom? Essa validação significa que o que eu sou formada no Brasil é a mesma coisa que eu posso ser formada aqui no Canadá. Existe essa equivalência, eu não preciso fazer uma reciclagem, não preciso estudar mais. O profissional que eu era lá, sou o mesmo profissional aqui e eu comprovo isso com o meu diploma. O meu diploma validado me deu mais 22 pontos. Então, olha a importância de você validar o seu diploma para diploma canadense, né? Experiência de trabalho, tá bom? Eu tenho mais de 6 anos de experiência em TI, mas contando com os estágios remunerados que eu fiz. Servem aqui no Canadá como experiência? Servem, mas eu não tenho nem todas as cartas da forma que daria para enviar para imigração. Então, eu decidi... Eu, com o meu advogado, nós decidimos usar só as cartas que eu tenho como analista de sistema mesmo, né? Que é com carteira assinada, não que a carteira assinada vale alguma coisa aqui, mas é o tempo que eu tenho como profissional ganhando um salário um pouco melhor. Então, esse é o meu tempo de experiência como analista de sistemas, é de 4 a 5 anos e me deu mais 13 pontos, tá bom? E um fator muito importante que foi decisivo para mim e pro Daniel quando a idade que a gente decidiu vir pro Canadá. A gente decidiu vir com 25, porque de 18 aos 35 anos você recebe a pontuação máxima, no caso a gente casal, né? Recebe a pontuação máxima por idade. Então a gente recebeu 12 pontos porque a gente tem menos de 35 anos. Se você tem mais de 35 anos, você já começa a receber um pouco menos de pontos, mas nada assim, tão gritante, tá bom? Mas a grande diferença foi isso, foi tipo, a nossa idade ajudou bastante a validação no meu diploma. Se você contar todos esses pequenos detalhezinhos, esses pequenos requerimentos que eu fui atendendo, somaram exatamente 67 pontos. E foi esses 67 pontos que me permitiu entrar no processo de imigração chamado Express Entry. A nossa pontuação atual, tá, no perfil, é 359. Não é ainda a pontuação necessária para imigrar, porque agora em janeiro, já teve 3 chamadas do processo de imigração. Uma delas foi pela província de Ontário, eu quase morri, né? Mas um dos requerimentos mínimos, eu atendia tudo, menos a pontuação no Express Entry, que era de 400 pontos, no mínimo 400 pontos. Então eu não recebi nenhuma Invitation to Apply, que é o convite para aplicar para residência permanente. A nossa estratégia atual é a seguinte: fazer a renovação do meu visto e a renovação do visto do Daniel. Com a renovação de visto, em agosto, dia 8 de agosto de 2018, eu vou completar 1 ano de trabalho, né, dentro do NOC específico aqui no Canadá. Esse 1 ano, minha pontuação vai passar de 359 para 423. E com 423, a gente consegue aplicar pelo processo de Ontário, ou se houver uma chamada federal e que a pontuação seja mais de 400, a gente entra. Mais ou menos, as chamadas federais que está tendo, a nota mínima é 440. Mas, como a gente está aplicando para Ontário, e Ontário esse ano vai chamar 6.600 imigrantes, dentro desses NOCs específicos, a gente pode entrar pelo processo de Ontário. Tem também um processo chamado ICT, que são profissionais de TI, independente da nota deles, desde que eles atendam esse mínimo aí de 67 pontos, que pode ser chamado a qualquer momento. Ano passado só teve uma chamada de ICT, e onde pessoas que tinham 300, 320 pontos receberam a Invitation to Apply para poder imigrar para Ontário e trabalhar com TI. Então, são essas opções que a gente tem. A gente pode ser chamado a qualquer momento pelo ICT, assim como a gente pode ser chamado também pela província de Ontário, caso eles desçam um pouco a nota e aceitem um pouco menos de 400. E para
pelo processo federal, a gente vai esperar aí eu completar 1 ano de trabalho, tá bom? Mas a princípio é isso, tipo, a gente vai estender o visto para conseguir pegar 1 ano e aumentar a minha nota. Mas enquanto isso, estamos aqui de dedos cruzados, torcendo. Eu acredito que tudo que eu quero eu vou conseguir, eu tenho muita fé nisso, que a gente vai conseguir virar residente permanente no Canadá e vai poder ficar tranquilo. Porque, gente, eu vivo muito bem aqui no Canadá, mas sempre tem essa preocupaçãozinha de se alguma coisa acontecer, eu não quero voltar pro Brasil, sabe? É triste falar isso, mas eu não quero voltar no Brasil, eu quero fazer minha vida no Canadá, eu quero ter minha vida aqui no Canadá. Eu amo esse país demais, entendeu? Eu quero muito fazer minha vida e quero fazer as coisas darem certo aqui. Então, com certeza, as coisas vão, sabe, sair melhores do que nós estamos planejando. Fico muito ansiosa, mas faz parte do processo e a gente tem que ter paciência e ter fé que tudo vai dar certo. E muito em breve eu vou estar com a notícia de que a gente foi chamado e recebemos a invitation to apply de Ontário ou do governo federal, tanto faz. É isso mesmo, gente. Então, essa é a pontuação. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha orientado mais ou menos vocês, que não significa que você acha que aprende todos os requisitos. Se você não tiver esses 67 pontos, você ainda não consegue aplicar, tá bom? Um beijo, fica com Deus e fé que tudo vai dar certo, hein? Tchau, tchau.